13 de setembro, Jesus olha para Pedro com amor. Lucas capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado por perto, fitando nele, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós já vimos esse assunto, mas queremos destacar hoje o que Marcos não cita, mas Lucas, contando a mesma história, ele vai um pouquinho além. Ele fala do olhar de Jesus. Quando Pedro nega pela 3ª vez e o galo canta, Pedro ficou em desespero por um segundo. Ele olha para Jesus e Jesus atravessa a multidão, o seu olhar, e olha para Pedro. Um olhar de amor, um olhar de perdão, mas um olhar de tristeza, porque ele não creu na previsão de Jesus, porque ele não creu e, portanto, não foi se vigiar, orar para que o diabo não atentasse com o medo. Então Jesus olhou para ele e ele entendeu que ele foi perdoado. Mas essa questão de perdoado, ele precisava ouvir pessoalmente isso, audivelmente. Foi o que aconteceu mais tarde, depois da ressurreição. Jesus apareceu depois da ressurreição para Pedro em particular e disse: Pedro, você me ama? Ele disse: sim. Pois ele disse: Pedro, você me ama? Ele disse: sim. E perguntou pela 3ª vez: Pedro, você me ama? E ele disse: sim, o senhor sabe tudo, o senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse a Pedro: vai e pastoreia minhas ovelhas. Quer dizer, Jesus o reconstituiu ao seu cargo de apóstolo e deu oportunidade 3 vezes para que Pedro desfalasse aquilo que ele falou. Falou: não conheço, não sei quem é, não sei do que você está falando. E agora Jesus sabia o que ia no coração de Pedro, mas Pedro precisava, como ser humano, de declarar publicamente, ou seja, audivelmente a Jesus, aquilo que ele sentia. Ele aprendeu muito depois daquele erro e disse 3 vezes para Jesus que o amava. Mas agora ele falou com humildade.
A primeira vez que Jesus proferiu a profecia de que ele negaria, ele estava com arrogância e disse: outros podem negar, mas não eu. Outros podem fugir, mas eu não. Eu darei a minha vida por ti. Então Jesus disse que você vai me negar hoje ainda. 3 vezes vai me negar. E agora Jesus dá 3 oportunidades. Ele aproveitou muito bem ao expor que estava arrependido, que não faria isso novamente. E realmente no final ele deu a vida por Jesus. Pedro foi um dos mártires, foi morto pelas autoridades romanas, assim como todos os apóstolos, com exceção de João, que foi preso na ilha de Patmos. Jesus mostrou que conhecia os detalhes do coração humano. Conhecia que ali precisava ser limpo alguma coisa, a falsidade. E Jesus então procurou ajudar. Sabe, às vezes, Jesus, conhecendo o nosso caráter, ele tenta nos ajudar contestando alguma coisa que nós achamos que nós temos razão. E Jesus diz: não, eu te conheço. Mas às vezes nós não acreditamos nisso e culpamos a Deus por uma porção de coisas. Mas feliz daquele que olha para Jesus, porque Jesus olhará para você com olhar de tristeza, mas com olhar de compaixão, perdão. E o Espírito Santo produzirá em você o arrependimento. E aquele ato falho será extinto, apagado do livro memorial para a sua salvação. Amém.